Você provavelmente já tentou, mais de uma vez, ficar mais flexível. Fez alongamentos, esticou os músculos, ficou em posições desconfortáveis, na esperança de que, com o tempo, o corpo cedesse e a amplitude de movimento aumentasse. E, à primeira vista, isso parece lógico. Quanto mais você alonga os músculos, mais longos eles ficam e, portanto, mais flexível você fica. Mas, na prática, as coisas não funcionam assim. A maioria das pessoas tem movimentos limitados, não porque seus músculos sejam muito curtos. O problema é mais profundo. Seu corpo não permite que você se mova além disso porque considera isso perigoso. O responsável por isso não é o próprio músculo, mas o sistema nervoso. Ele monitora constantemente se sua posição é segura e, se percebe algum risco, simplesmente bloqueia o movimento. Imagine, você está fazendo um alongamento profundo. Nesse momento, seus músculos estão em uma posição alongada, na qual ficam mais fracos e mais difíceis de controlar. Para o sistema nervoso, isso é um sinal. Aqui não há estabilidade. Aqui é possível sofrer uma lesão. E ele reage de forma muito simples. Limita a amplitude para proteger você. Por isso, você sente essa resistência. Não porque não consiga, mas porque não lhe permitem. O corpo literalmente estabelece um limite e diz: não dá para ir além. E é aqui que muitos cometem um erro. Tentam ultrapassar esse limite, alongar-se mais, suportar o desconforto, pensando que esse é o caminho para a flexibilidade. Mas quanto mais você pressiona, mais o sistema nervoso começa a se defender. Compreender isso é fundamental. Você não fica mais flexível simplesmente alongando os músculos. Você fica mais flexível quando o corpo começa a confiar nessa amplitude de movimentos. E enquanto essa confiança não existir, nenhum alongamento trará resultados duradouros. Agora fica claro que simplesmente alongar os músculos não é suficiente. Se a limitação é criada pelo sistema nervoso, isso significa que não devemos trabalhar apenas com o alongamento, mas também com a forma como o corpo percebe e controla essa posição. É exatamente nisso que se baseia o método utilizado nessa abordagem, o PNF. A essência dele é não apenas permanecer no alongamento, mas ativar ativamente os músculos exatamente nessa posição. Ou seja, você não relaxa durante o alongamento, mas, pelo contrário, cria tensão. Isso parece estranho, porque a maioria está acostumada a fazer o contrário, entrar na posição e soltar o corpo. Mas aqui a lógica é outra. Quando você tensiona o músculo na posição alongada, é como se dissesse ao sistema nervoso: eu controlo essa posição, a força aqui é seguro. E o corpo começa gradualmente a concordar com isso. Ele deixa de perceber essa posição como uma ameaça e começa a permitir que você avance. O processo em si parece muito simples. Primeiro, você entra no alongamento até sentir uma sensação moderada. Não é preciso ir direto ao máximo. Em seguida, fixa-se nessa posição. Depois disso, começa a tensionar os músculos que estão alongados, como se estivesse tentando sair dessa posição. Cria-se uma resistência interna. Você mantém essa tensão por alguns segundos, geralmente cerca de 5, e depois relaxa. Após o relaxamento, você quase sempre perceberá que consegue aprofundar um pouco mais o alongamento. Não por causa da força, mas porque o corpo ficou um pouco mais confiado nessa posição. E esse ciclo pode ser repetido várias vezes seguidas. Esse princípio funciona em qualquer exercício. Por exemplo, na flexão para a frente, você pode se apoiar com as mãos e tentar, por assim dizer, endireitar-se, criando tensão. Ou na posição de sapo, onde o chão por si só oferece resistência. Você simplesmente empurra com as pernas, ativando os músculos. O importante aqui não é a forma do exercício, mas o próprio princípio, a tensão dentro do alongamento. É exatamente isso que dá resultado. Agora, é importante entender como integrar tudo isso corretamente ao processo de treinamento, para que realmente traga resultados e não fique apenas como uma teoria interessante.
O método em si é bastante simples, mas são justamente a regularidade e a aplicação correta que o tornam eficaz. Normalmente, basta realizar cerca de 10 repetições por grupo muscular, mantendo a tensão por aproximadamente 5 segundos. Isso não leva muito tempo, mas dá ao corpo um sinal claro. Você o está ensinando a trabalhar em uma nova amplitude. É possível fazer isso no final do treino, após o treino de força ou após as aulas de artes marciais, quando os músculos já estão aquecidos. Ou então, é possível reservar um tempo específico apenas para o desenvolvimento da flexibilidade. Mas há um ponto que muitos deixam passar. A flexibilidade por si só não adianta nada se você não a usar em movimento. Você pode se tornar mais ágil, mas se não aplicar isso em golpes, deslocamentos e técnica, o corpo não vai perceber essa amplitude como funcional. Por isso, é muito importante incluir imediatamente as novas amplitudes na prática, especialmente nos movimentos que você realmente usa. Com o tempo, você perceberá que a amplitude aumenta cada vez mais facilmente. O corpo começa a aceitar novas posições mais rapidamente, porque já compreende. Elas são seguras e controláveis. Normalmente, isso leva alguns meses de trabalho regular, mas o resultado é bastante estável. E o mais interessante, é difícil perder essa flexibilidade. Mesmo que você faça uma pausa, o corpo mantém essa sensação de controle. E se a amplitude diminuir um pouco, será possível recuperá-la muito mais rápido do que da primeira vez. Na verdade, você treina o corpo uma vez e depois simplesmente mantém esse nível. E é exatamente por isso que essa abordagem funciona não só mais rápido, mas também por muito tempo.